laico. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de congratular o senador Capiberibe pela coordenação da Frente Parlamentar Progressista e desejar proximidade, né, com o diálogo da luta das mulheres. Muito obrigada, senador. Gostaria também de dizer que somos mulheres que poderiam dispor do direito à manifestação sobre a sugestão de ideia legislativa sobre a qual nos debruçamos agora. Hoje e aqui somos algumas poucas mulheres com o direito à fala e, evidentemente, buscamos ampliar o debate, né, a partir de distintas representações institucionais, embora estejamos muito longe de representar a pluralidade das mulheres na sociedade brasileira. Ressalto, por isso, todo o meu respeito por distintos modos de entender a matéria por parte de outras mulheres que não puderam estar aqui hoje, mas tornando evidente que tomar uma posição, e o farei em minha pessoa e também do meu lugar preciso de representação, é fundamental para que possamos continuar defendendo a livre consciência e a livre expressão sobre os nossos próprios direitos em uma sociedade democrática. Sobretudo, a participação se faz importante numa época em que este Congresso Nacional não considerou urgente e relevante a ampliação da representatividade de mulheres nas casas legislativas. Desta forma, tomando como princípio o fato de ser eu mesma uma das poucas a ter o privilégio de se pronunciar nesse momento, eu organizarei a minha fala em 2 pontos que eu entendo justificarem a minha presença na mesa. Tá? O primeiro desses pontos é o direito à participação política. Para tratar desse ponto, eu me posicionarei como cidadã e ativista feminista. E o segundo ponto é o do posicionamento da psicologia no âmbito do Sistema Conselho de Psicologia. E aqui eu represento a categoria de classe profissional, sendo uma conselheira regional de psicologia em exercício, né? Então, sobre a participação política, eu gostaria de tratar da importância da participação direta em tempos de crise de representatividade e em tempos de desqualificação do ativismo político. Inclusive, acabei de presenciar aqui uma tentativa de intimidação da Márcia Tiburi, né? Então, eu diria que da última vez, uma das últimas vezes que eu tomei palavra em mesa nessa casa, eu saí daqui caluniada e difamada por deputados federais, né? Discutindo sexualidade na infância, tive meus argumentos deturpados pelo Jair Bolsonaro, saí daqui uma pedófila e, mais recentemente, o deputado Ronaldo Fonseca me usou como ilustração do que ele entende por espírito do anticristo nas instituições da sociedade. Tá? Então, não é risível o que eu estou dizendo. Por favor, respeitem o meu direito à fala nesse momento. Portanto, gostaria de deixar claro que eu considero... Com permissão. Eu gostaria de pedir a colaboração de todos e todas. Esse é um debate que exige uma enorme tolerância de todos. Nós não estamos debatendo uma questão simples aqui. Ela é espinhosa e não admite intolerância de nenhum lado. Nós vamos conduzir de tal forma que nós tenhamos encaminhamentos e conclusões. Eu não vou ficar aqui uma manhã toda, não é, para que eu saia daqui como entrei. Eu quero sair daqui enriquecido, com um debate profundo. Eu sou legislador, não só eu, como também já passaram por aqui os senadores Flecha Ribeiro e o senador Paulo Bauer. Portanto, esse debate, ele instrui essas sugestões. E nós queremos que ele seja absolutamente democrático, não é? Respeituoso, tolerante, como deve ser a democracia. Por favor. Por favor, eu gostaria que reconsiderassem a contagem do tempo, porque, inclusive, ele parou de rodar bem depois que eu deixei de tomar a palavra aqui em público, tá? Então, eu gostaria de deixar claro que eu considero imoral, abusiva e nociva a forma como certos parlamentares tratam mulheres no Brasil, pelo menos mulheres como eu.
poderia me recusar a compartilhar minhas ideias com os senhores, e não o fiz justamente para poder comunicar que entendo que esta casa não tem senhor nem dono. Esta é a casa do povo, e decidi comparecer hoje para tomar o meu assento, porque me é de direito. E o faço inicialmente esclarecendo que eu e muitas outras estamos conscientes do nosso direito à participação política. Não subestimem a nossa capacidade de entender a importância da participação política. Por mais que seja louvável que estejam ampliando os mecanismos de comunicação virtuais com a sociedade civil, nós entendemos que a força e a potência de nossa participação política é, por exemplo, esta sugestão de ideia legislativa. Mesmo que os senhores considerem inoportuno, indesejável, ou mesmo politicamente desfavorável pautar o aborto, fomos nós, mulheres, que propusemos a pauta de acordo com o nosso direito constitucional à participação no processo democrático. É louvável, portanto, que a matéria esteja sendo considerada. A despeito de nossos representantes, que pouco têm servido aos nossos interesses e muitas vezes têm atuado contrariamente aos nossos ensejos. É muito grave o processo de desqualificação moral e de criminalização do ativismo político que tem sido movido por autoridades do Poder Legislativo no nosso país. Incluo aí a proposição de uma CPI do aborto, que se dedica a reduzir a luta política feminista a crime de apologia ao aborto. Se não fosse possível questionar leis e o próprio ordenamento penal, sequer precisaríamos de um Congresso Nacional, sendo que esta casa apenas existe para legitimar a participação do povo nas decisões do Estado. Não subestimem também a nossa capacidade de compreender de modo complexo o processo democrático, entoando repetidamente que a maioria assim o deseja e que a maioria assim o escolhe. Estamos conscientes de que no nosso país coexistem formas distintas de democracia. Temos a democracia representativa, mas também temos a democracia participativa. Tá? Então, para além do voto direto, o que eu estou fazendo aqui hoje, e a proposição da sugestão legislativa, é direito à participação direta no processo democrático. Nem sempre a maioria pode decidir justamente pelo conjunto da sociedade, pois se a voz de grupos minoritários não puder ser escutada, estaremos vivendo uma sociedade que não cumpre a isonomia e a igualdade no direito a todas as pessoas. Aproveito para lembrar também que respeito todas as mulheres, inclusive as contrárias ao aborto, e que nossa proposta de lei não cercearia em nada seu direito a nunca interromper uma gravidez. Ainda que venham criar polêmicas morais em torno desta matéria, saliento que é muito imprudente tratar tais questões como se mera disputa de ideias fosse. Não se trata meramente de disputa ideológica, mas de responsabilização do Estado sobre medidas a serem tomadas e que venham a impactar indicadores de morbidade e mortalidade que denunciam a vulnerabilidade de mulheres brasileiras a terem direitos básicos violados, como o direito à vida e à saúde. Apenas uma sociedade que não se importa com as mulheres desconsideraria uma das maiores causas de óbito materno como questão de saúde pública. Ainda que venham afirmar que muitas mulheres são contra o aborto, nós temos o direito de dizer que existem aquelas que o praticam. E isso não é suposição, mas uma evidência. E, portanto, estamos diante de um fato social e não de uma ideia ou ideologia. E seria, do meu ponto de vista, irresponsabilidade reduzir nosso debate hoje a uma disputa de quem é mais digna no modo de pensar ou de viver, dado que dignidade é direito humano inviolável. Então, portanto, agora eu passo ao meu segundo ponto, que é esclarecer a posição do Sistema Conselhos de Psicologia em relação ao tema. No âmbito do Sistema Conselhos, o aborto ele já foi objeto de pauta e de deliberação democrática. Então, a instância de deliberação das posições, diretrizes éticas e técnicas da categoria profissional são os Congressos Nacionais da Psicologia. No 7º Congresso, realizado em 2010, a psicologia
se posicionou favorável à descriminalização do aborto no país. Estipulou-se, inclusive, a missão de profissionais da categoria de dialogar com os movimentos sociais que lutam pela descriminalização e pelo acompanhamento da matéria nos projetos de lei, quando fossem pautados, que é exatamente o que eu estou a fazer aqui hoje. Também consta no relatório uma moção de apoio à legalização do aborto, que eu leio literalmente na redação original. Diz o conjunto de profissionais da psicologia, abre aspas, reconhecendo tanto a complexidade do tema quanto os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e entendendo a situação de sofrimento decorrente da criminalização e da falta de acesso aos serviços de saúde, os e as delegados e delegadas do 7º Congresso Nacional de Psicologia vêm manifestar seu apoio à legalização da prática do aborto no Brasil, independente de a gravidez ser decorrente de violência ou haver risco de morte para a mulher. Em 2012, novamente, a psicologia volta a se posicionar na ocasião de um parecer do Conselho Federal de Medicina e também de pareceres de juristas por ocasião da revisão do Código Penal, onde se propôs a descriminalização do aborto. E, na ocasião, o conjunto de juristas entendeu que as mulheres que decidissem interromper a gestação deveriam passar por uma perícia médico-psicológica, de modo que poderiam profissionais de medicina e de psicologia atestar incapacidade das mulheres em assumir a maternidade. Na ocasião, a psicologia se posicionou contrária a essa medida pericial, ressaltando que se trata de reconhecer a autonomia das mulheres no processo decisório e é uma tendência no exercício, na orientação do exercício ético da profissão, não antecipar futuro das pessoas e sequer determinar destino para as mesmas. Então, é uma tendência ética e técnica da categoria profissional da psicologia também não essencializar incapacidades ou impotências das pessoas, de modo que, do ponto de vista da psicologia, não cabe perícia na perspectiva do profissional de psicologia atestar incapacidade de mulheres em assumir a maternidade. Tá? Então, a psicologia também, ela reconhecendo a pluralidade moral e a livre consciência das pessoas, respeitando a autonomia de todas as pessoas, incluso a autonomia dos profissionais de psicologia, ela também respeita o direito à objeção de consciência por parte de profissionais de psicologia. Evidentemente, a psicologia faz a ressalva de que, em casos de objeção de consciência, esse direito do profissional de psicologia, ele não deve se sobrepor ao direito da mulher, por livre consciência, em decidir pela interrupção da gestação. Então, acho que isso é muito importante. E a psicologia tem se debruçado na qualificação técnica dos profissionais que atuam na rede pública, inclusive incluindo esse tema no diálogo próximo com a categoria de classe profissional, por meio dos congressos de discussão da relação da psicologia com as políticas públicas. Bom, eu espero ter trazido uma contribuição nova à mesa, né, entendendo que quanto mais ampliarmos o debate, mais importante e mais democrático ele será. E finalizo, né, afirmando, usando um mote feminista, que nasceu, inclusive, da favela no Rio de Janeiro, né, por nós, pelas outras e por mim, eu espero, né, que por nós, pelas outras e por mim, que nós possamos chegar à proposição de um marco legal justo, que é o que considera toda a pluralidade do conjunto da sociedade. Muito obrigada.